Boa noite, a graça e a paz de Jesus seja com você e toda a sua família, toda a sua casa. Essa noite nós queremos ministrar a palavra de Deus com você, que vai nos acompanhar aí pelo YouTube, pelas redes sociais, e nós queremos compartilhar com você duas mensagens, uma série de duas mensagens sobre a Reforma Protestante. E essa noite eu quero compartilhar a parte um com você, que nós intitulamos, demos um título a ela com uma pergunta: Igreja deformada ou reformada? E eu quero que você abra a sua Bíblia, sem delongas, quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Efésios, capítulo 5 do livro de Efésios. Nós vamos compartilhar o nosso texto base para nós nos embasarmos na palavra, Efésios 5, 27. Nós vamos abrir outros textos, mas eu quero que você tenha esse texto como texto base. Efésios capítulo 5, versículo de número 27, que diz assim a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Hoje na parte 1, nós vamos falar sobre igreja deformada ou reformada. E amanhã nós vamos compartilhar sobre os 5 pilares de uma igreja reformada. Amém? Hoje nós vamos falar igreja deformada ou reformada. Efésios capítulo 5, verso de número 27, diz assim da palavra de Deus: Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Grave bem esse nome, igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Eu estou lendo a NVT, a nova versão transformadora, tá certo? E, irmãos, eu quero orar antes de nós começarmos a ministrar a palavra. Fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Tenho certeza que Deus vai usar a minha vida para falar com você através da sua palavra. Deus, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. E a verdade traz aquilo que está em oculto, Senhor, aquilo que está escondido, Pai. Ela revela, Senhor, todo e qualquer pecado. Então, revela em nós, como igreja, todo e qualquer pecado que estiver no nosso meio. E santifica as nossas vidas, Pai. Santifica a tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus. Que a tua palavra cumpra essa noite o propósito para o qual ela foi e é enviada, Senhor, nos corações sedentos. Fala conosco. Usa minha vida por tua graça e misericórdia, Senhor, para ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. A graça e a paz de Jesus. E como nós já falamos, nós vamos ministrar sobre igreja deformada ou reformada. E Efésios capítulo 5, versículo de número 27, fala algo precioso da palavra de Deus. Fala algo que nos faz, assim, aí a minha primeira fala nos faz, irmãos, lembrar de algo importantíssimo sobre a igreja, sabe? A reforma protestante, queridos, ela nos lembra que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos restaurar sempre a igreja e não deixar que ela seja deformada. Em Efésios capítulo 5, verso 27,
o Senhor nos deixa bem claro, ele diz assim na sua palavra: assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Que texto forte da palavra de Deus. E a minha primeira fala é lembrando você e a mim, nós que somos igreja do Senhor Jesus, que a reforma protestante, ela nos faz lembrar que nós precisamos restaurar, nós precisamos cuidar, precisamos manter a igreja do Senhor Jesus em santidade, sempre, e não deixar que ela seja deformada. E eu quero pensar primeiro em uma igreja deformada. Queridos irmãos, as transformações que deformam a igreja fazem dela algo diferente da igreja primitiva, da igreja fundada pelo Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus, ela foi fundada por Ele. Amém? E essa igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva fundada por Ele, que deve ser gloriosa, como diz na sua palavra, sem mácula, sem mancha, nem ruga. Amém? Assim que deve ser a igreja do Senhor Jesus. E o que deforma essa igreja? O que deforma a igreja do Senhor Jesus? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é a glória dos homens. Infelizmente, queridos, hoje homens querem a glória de Deus para eles. Nós, homens, queremos muitas vezes a glória de Deus para nós. Mas Deus, ele não divide a sua glória, ele não reparte a sua glória, ele não dá a sua glória para ninguém, para quem quer que seja. Em João, abra lá a sua Bíblia, em João, capítulo 5, volte lá, você está em Efésios. João capítulo 5, verso de número 41, diz assim, a palavra do Senhor. Eu estou falando sobre a glória dos homens, o que deforma a igreja. E eu quero que você abra em João capítulo 5, versículo de número 41, que diz assim, isso aqui é Jesus falando: sua aprovação não vale de nada para mim. Aqui foi o testemunho de Jesus, sabe, para os fariseus. E Jesus fala que a aprovação dos homens não vale nada, sabe, para ele. A aprovação dos homens não adianta nada, não vale nada para o Senhor Jesus. É isso que ele diz aqui em João 5,41. E olha o que diz também em João 12. Quero que você abra, você pula mais alguns versos. João capítulo 12, verso de número 43, diz assim, João 12, 43 diz assim, palavra do Senhor: amaram a aprovação das pessoas ou dos homens mais do que a aprovação de Deus. Querido, quando, sabe, os interesses humanos, quando os interesses dos homens estão em primeiro lugar, acima de Deus, acima da igreja do Senhor Jesus, e querem ocupar o lugar, sabe? Querem ocupar o lugar da glória de Deus, querem ocupar o primeiro lugar, sabe? A igreja se torna deformada. A glória dos homens deforma, é um mal que deforma a igreja do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus fala aqui na sua palavra que ele diz aqui em Efésios capítulo 5,
Ele diz assim, Efésios 5, 27. Vamos lá abrir de novo. Efésios 5, 27 diz assim: assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Assim o Senhor Jesus o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Então, a glória dos homens tem, sabe, vem querendo ocupar, sabe, o lugar da glória de Deus. O espetáculo mostra, queridos, sabe, mais o homem do que a presença de Deus, sabe? E não tem como o espetáculo mostrar mais o homem do que a presença de Deus, porque a igreja se torna uma igreja deformada. Amém? Um outro ponto que eu quero compartilhar com você, o que deixa a igreja deformada é a mácula ou o pecado. Mateus, abra comigo, olha esse texto forte de Mateus, capítulo 16. Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 16, verso 18. Diz assim, olha o que diz em Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Diz assim a palavra: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Que texto forte esse da palavra de Deus. Aqui o Senhor Jesus chama Pedro, depois de Pedro ter passado por muitas provações, sabe? Ter negado o Senhor Jesus chama Pedro e diz que sobre ele, sobre a igreja, sobre Pedro, que é a igreja do Senhor Jesus, ele edifica a sua igreja e o faz forte, para que a porta da morte, para que o inferno não prevaleça sobre ela. E pra você ter uma ideia, a igreja do Senhor Jesus, desde o princípio, desde o começo dela, desde quando o Senhor Jesus fundou a sua igreja, lá no comecinho, a igreja primitiva, ela vem sofrendo muitos ataques de todas as formas. E até hoje a igreja do Senhor Jesus, ela é forte, ela é firme, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, porque ela foi alicerçada ali na rocha. Amém? E a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja sem mácula, sem pecado. Aqui é quando o pecado entra na igreja e não se busca mais a vida de santidade, sabe? A vida de santidade, a busca da palavra de Deus. Isso se torna uma igreja maculada, uma igreja que o pecado já não é mais combatido, já não se importa mais com o pecado no meio da igreja. E o Senhor Jesus, ele fundou uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, sem mácula. Amém, queridos? É essa igreja que precisa prevalecer, uma igreja santa. A igreja do Senhor Jesus não negocia com o pecado. Pecado tem nome. Um outro ponto que eu quero compartilhar com você que deforma a igreja são as rugas ou o envelhecimento. Olha o que diz lá em Marcos, capítulo 7. Você está em Mateus, só adianta um pouquinho para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 7, versos
Vou ler a partir do verso 3, que diz assim, eu vou falar agora sobre rugas ou envelhecimento da igreja. Isso faz com que a igreja se torne deformada. Isso tem deformado a igreja, principalmente a igreja nos nossos dias de hoje. A igreja vem sofrendo com rugas ou envelhecimento. Olha o que diz no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 3, diz assim: pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma, sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então, os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a submetem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Como isso desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Que coisa forte! Aqui o Senhor Jesus pega os escribas e os fariseus na lei, sabe? Na lei de Deus. Eles estavam muito ligados em tradições, sabe? Deixa aqui o tradicionalismo faz, sabe, a igreja envelhecer. Era isso que Jesus estava tentando dizer para eles. O tradicionalismo faz a igreja, sabe, envelhecer e não aceitar mudanças, queridos. Ficando apenas, sabe, no passado. O nosso Deus, ele é um Deus que ele não compactua com o pecado, mas ele é um Deus que se renova, um Deus que de tempos em tempos está fazendo com que a sua igreja avance em santidade, não envelheça, não fique ligado a tradições, sabe? Uma igreja, sabe, que foge do tradicionalismo, do legalismo. Amém? Eu estou falando sobre uma igreja deformada. E agora eu quero compartilhar com vocês a igreja reformada. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 Coríntios, capítulo 12. Achei aqui, verso 27. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 27. Eu já falei sobre uma igreja deformada, agora eu quero falar sobre a igreja reformada. Amém?
capítulo 12 de 1 aos Coríntios, versículo de número 27, diz assim: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Eu quero compartilhar com você sobre a igreja reformada. Queridos, a igreja é viva, a igreja é eficaz, a igreja faz parte do corpo de Cristo. Por isso, está sempre em, reforma. Deus, ele é um Deus de mudança. Ele não é um Deus que ficou inerte, parado no tempo. Ele é um Deus que se renova, E a igreja, ela é viva, ela é eficaz, ela faz parte do corpo de Cristo. Por isso está sempre, em reforma. Não aceita nada, queridos. A igreja do Senhor Jesus, uma igreja, firmada na rocha, ela não aceita nada semelhante ao pecado, A igreja se santifica, e sempre busca, o aperfeiçoamento, o crescimento, Sempre busca mudanças. Amém? E como reformar essa igreja? Como reformar a igreja? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, está lá em Romanos, capítulo 12, que a igreja do Senhor Jesus nos ensina. A primeira coisa, como reformar a igreja do Senhor Jesus, é rejeitar o mundo. Não compactuar com o mundo. A palavra do Senhor fala que quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E olha o que fala lá em Romanos capítulo 12. Vamos compartilhar lá. Abra lá sua Bíblia. Você está em 1 Coríntios, volte um pouquinho. Tá? Romanos 12, verso de número... Nós vamos compartilhar sobre só o verso 1 e 2. Eu estou falando sobre como reformar a igreja. Primeira coisa, rejeitar o mundo. Não compactuar com as coisas do mundo. Olha o que diz em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Olha, a igreja faz parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, por causa de tudo que ele fez por vocês. Voltando. Portanto, irmãos, estou lendo o capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Que texto maravilhoso de Romanos 12, versos 1 e 2. Eu estou falando sobre como reformar a igreja. E o primeiro ponto que eu estou compartilhando com você é rejeitar o mundo. Queridos, Romanos é bem claro quando ele diz assim, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Aí ele diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Nós precisamos rejeitar o mundo para reformar a igreja, assim que se reforma a igreja. Rejeitar as práticas, Se diz aí que casamento gay, é normal. Nós precisamos, como igreja,
viver em santidade, irmãos. Quando Deus instituiu o casamento, Ele instituiu o casamento entre um homem do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino. E depois disso a sua prole, seus filhos. Isso sim é uma igreja reformada, uma igreja que vive a vontade de Deus, a santidade de Deus. E essa é a vontade de Deus, sabe? Ideologia de gênero. Nós não temos que imitar o mundo. Deus fez macho e fêmea, sexo masculino, sexo feminino, sabe? O mundo não pode entrar dentro da igreja. Essas práticas mundanas, Deus não compactua com nenhuma delas. Divórcio. A palavra do Senhor fala que Deus odeia o divórcio. Sabe? Nós precisamos ter cuidado. Casamentos sendo desfeitos por conta de incompatibilidade de gênios. Isso não é uma igreja reformada. Uma igreja reformada, queridos, vive, sabe, rejeitando as práticas, sabe, mundanas. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Deixa eu te mostrar uma coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Já achei aqui. Se você já achou também, diga amém aí. Diz assim a palavra do Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Diz assim: E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito, o corpo e a alma. Nós precisamos não compactuar com essas práticas mundanas, porque até a volta do Senhor Jesus, Ele quer que nós mantemos uma igreja reformada, é uma igreja que mantém em santidade, sabe? Em todos os aspectos. Corpo, o espírito, alma e corpo, sabe? Se mantenham, sabe, irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que se reforma a igreja do Senhor Jesus, quando ela rejeita as práticas mundanas. Amém? Um outro ponto que eu quero compartilhar com você, como reformar a igreja. Mas antes, é a santidade. A santidade, lá em Hebreus 12, 14, fala sobre isso. Quando o Senhor Jesus fala lá em Efésios, no capítulo 5 de Efésios, que é o nosso texto base, no versículo 27, que ele fala de uma igreja gloriosa, queridos. Ele fala de uma igreja que não compactua, sabe? Uma igreja gloriosa significa uma igreja que uma comunidade de crentes que refletem a glória de Deus, sabe? Nem mancha e nem ruga, sabe? Ou qualquer semelhança com o pecado. Significa que a igreja é pura, sem falhas. Ainda que falhe, mas que o arrependimento seja
genuíno, verdadeiro. Uma igreja santa significa a igreja que é separada do mundo, queridos. Essa que é a verdade, sabe? Uma igreja que se dedica para Deus, para viver em santidade, sabe? Quando ele fala que é uma igreja inculpável, significa que a igreja é irrepreensível, sem culpa, sabe? Podemos sim ser uma igreja reformada, podemos ser uma igreja sem mancha, sabe? Uma igreja, queridos, sem ruga, através, sabe de quê? Da confissão dos nossos pecados, arrependimento, sabe? Mudança de atitude. Isso sim, queridos, é uma igreja sem mancha, sem rugas, que vive em santidade, através da obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas como igreja e da nossa obediência à palavra de Deus, podemos ser essa igreja reformada. Amém? Glória a Deus. E por fim, queridos, eu quero falar sobre santidade. Abra sua Bíblia em Hebreus. Volte lá para Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos compartilhar os versos, só o verso 14 de Hebreus 12, que diz assim, Hebreus 12, 14 diz assim, eu estou falando sobre uma igreja reformada, e Hebreus 12, verso 14, eu estou falando sobre uma igreja reformada, é uma igreja que se santifica, estou falando de santidade. Como eu reformo essa igreja do Senhor Jesus? Uma igreja que vive em santidade. Hebreus 12, 14 diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, sem viver uma vida santa, sem viver uma vida de santidade, não tem como ver a Deus, porque o nosso Deus é santo. Amém? E nós precisamos buscar uma vida de santidade, sabe? O moralismo não tem vez, mas sim a vontade de Deus. Colossenses 2, eu quero que você abra também esse texto de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versos 22 e 23, diz assim, de Colossenses 2. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Amém, queridos? E para finalizar essa parte 1 sobre a reforma protestante, eu estou falando sobre a igreja reformada ou deformada. A igreja deformada ou reformada. E para finalizar, queridos, eu quero falar, para finalizar, nós vamos reformar a igreja. Preste atenção no que eu vou te falar. Para que Deus, de fato, mantenha em nós sempre uma igreja reformada. Faça de nós uma igreja santa e imaculada, sem culpa, irrepreensível. Nós vamos reformar a igreja, querido, para tirar toda a deformidade. E de volta ao evangelho original, nós vamos chegar lá, sabe? O verdadeiro evangelho fundado
pela igreja primitiva, fundada pelo Senhor Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. E ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja gloriosa. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu espero que o Senhor tenha edificado a sua vida, sabe? Através dessa mensagem. Igreja deformada ou reformada? O que nós temos vivido em nossas vidas como igreja do Senhor Jesus? Eu quero viver uma igreja reformada. Uma igreja que não aceita, não compactua com erros, sabe? Quando Martinho Lutero levantou as teses, sabe? E foi contra tantas coisas erradas que a igreja vivia naquela época. Ele começou a viver uma igreja reformada. Ele começou a ver Cristo, sabe, sendo trocado por imagens de esculturas. E ele, quanto mais Martinho Lutero lia a palavra, quanto mais ele se debruçava nas escrituras, mais ele rejeitava tudo o que estava acontecendo. Todas as práticas erradas. E por graça e misericórdia do Senhor, ele usou a vida de Martinho Lutero. E a igreja passou a viver tempos de palavra de Deus, tempos de Cristo sendo o centro da igreja. A igreja passou a viver como Cristo sendo, sabe, o centro, sabe? Viver Cristo. A centralidade da igreja começou a ser Cristo Jesus. E é isso que Deus quer dessa igreja. Uma igreja irrepreensível, imaculada, santa. É essa igreja gloriosa que o Senhor vem buscar. Deus te abençoe, que você possa, de fato, viver a reforma protestante todos os dias da sua vida como igreja do Senhor. Deus te abençoe. Shalom.